Fala, gente, tudo bem? Meu nome é Davi Gonçalves, eu sou dono aqui do canal Descomplicando a Química e hoje a gente vai conversar, continuar o nosso curso de Eletroquímica Básica, falando sobre reações redox em meios ácidos ou básicos, tá? Então, o que eu quero começar conversando com vocês é que algumas reações redox, elas podem depender, de uma acidez ou basicidade do sistema, e algumas reações podem acontecer em meios ácidos, básicos ou neutros. Tá? Então, nesse exemplo que a gente tem aqui, a gente tem uma reação onde a gente tem a redução do oxigênio em diferentes condições. Então, na primeira condição, tá? A gente está falando do oxigênio sendo reduzido com a dependência de 4H+, tá? Só que nesse caso aqui você tem que ter uma alta concentração de H+, tá? Entretanto, essa reação também pode acontecer, tá? Com meio neutro, certo? Então, no meio neutro, você tem que ter hidrogênio, porque essa redução ela acontece formando água. Então, o oxigênio é reduzido à água. Mas essa condição, no meio neutro, como o meio está neutro, o pH é igual a 7. Então, a concentração de íons H+, é igual a 7. Tá? Então, a concentração de íons H+, é igual a 10 a menos 7, ou seja, o pH 7 que é neutro. Tá? Ela pode acontecer nesse meio também. E em meio alcalino, tá? Então, no meio alcalino, a gente vai conversar sobre isso. Você tem a participação da água e a formação de OH-. Tá? Então, nessas condições, a concentração de íons H+, ela é baixa, ela é menor do que o neutro e muito menor do que no meio ácido. Tá? E a gente vai conversar sobre isso depois, mas quando você tem essas reações acontecendo, com meio ácido, básico ou neutro, nesse caso que a gente está usando como exemplo, uma reação que pode acontecer nessas três condições. E as condições energéticas, então a termodinâmica relacionada a essas reações em diferentes meios é diferente. Então a gente vai conversar mais para frente sobre a dependência das reações eletroquímicas, a associação dela com o potencial, certo? Que o principal chavão da eletroquímica é você ter reações redox relacionadas com o potencial, que a gente vai ver mais para frente. E o potencial de cada uma dessas reações é diferente, tá? Mas isso é uma coisa para uma próxima aula, tá? Então vamos conversar sobre essa reação, por exemplo. Essa reação, do jeito que está colocada, ela primeiro não está balanceada, tá? E segundo que ela depende de H+ para ocorrer. Então, diferente daquela do oxigênio, da redução do oxigênio, essa aqui exclusivamente vai precisar, ter a presença dos íons H+ em uma grande quantidade para que ela ocorra. E aí, como é que eu posso perceber que você depende desse H+ no meio reacional para que essa reação ocorra? Vamos observar os reagentes dos produtos, Primeira coisa, a gente tem cobre 0 aqui, tá? E ainda cobre 2+. Então, a gente já pode usar aqueles diagramas que a gente estava usando na aula anterior. Tá? Então, aqui você tem um delta NOx de 2 elétrons, tá? Então, o cobre era metálico, com NOx 0 e passou a NOx 2+. Quando o NOx aumenta, o valor, significa que ele está perdendo elétrons, está sendo mais oxidado. Então ele foi oxidado no processo. Por outro lado, se a gente observar o nitrogênio, você tem 3 oxigênios e uma carga negativa, tá? Então o NOx aqui é 5+, porque o oxigênio é mais negativo,
É mais eletronegativo do que o nitrogênio. E aqui do outro lado você tem um óxido, dióxido de nitrogênio, que é um gás, né? Então já não é mais um íon. E aqui você tem um oxigênio a menos, tá? E então o O2 aqui são 2 menos para cada oxigênio, tá? Então aqui é 4 mais, beleza? Então você tem aqui um delta NOx de um elétron só, tá? Beleza. Qual que é o outro problema que a gente tem aqui? A gente não tem quantidades iguais de oxigênio nos dois lados, tá? Esse é um outro problema que mostra pra gente que a reação não está balanceada, tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode começar montando as semi-reações para cada um dos processos. Então, vamos começar pelo NO3. Então, o NO3 menos, né? Então, um íon forma. Então, vou até. O NO3 menos forma NO2, tá? Vamos discutir algumas coisas aqui. Como tem um oxigênio sobrando, certo? Eu preciso que esse oxigênio, de alguma forma, forme algum outro produto, né? Que faça ele se desprender do nitrogênio, certo? Porque a gente tinha o íon NO3 e agora a gente tem o gás, que é o NO2. E esse oxigênio está sobrando. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma água aqui, tá? Então, você tem a formação de água porque você tem um oxigênio que você precisa dissipar, você precisa remover, né, dessa ligação com o nitrogênio, porque o NOx dele mudou, certo? E nessa reação original aqui, a gente não tem isso sendo mostrado, tá? Esse é o primeiro ponto. Se a gente tem íons H+, né? Por que a gente tem íons H+? Porque a gente tem a formação da água. Então o oxigênio está aqui, você vai adicionar mais H+, né? E como tem uma água, são 2 átomos de hidrogênio para cada molécula de água, então é 2H+, tá? Além disso, você também tem um elétron envolvido, que é o que a gente determinou ali, descobriu, fazendo a variação do NOx, tá? Então, mais um elétron. Beleza? Então, essa é a redução do NO2, tá bom? Por outro lado, a gente tem também a oxidação do cobre nesse processo. Então, a oxidação do cobre, ela não depende do meio ácido. Por que ela não depende? Porque eu não tenho que dissipar nenhum oxigênio, eu não tenho que separar nenhum oxigênio da molécula, né? Você tinha um íon composto aqui, o NO3-, formou o NO2, então eu tenho um oxigênio para dissipar. Agora não, agora eu tenho cobre, 0, né? Gerando cobre 2+. Então, como você tem informação, né, a partir de um metal, né, de cobre metálico que tem um NOx 0, a formação do íon cobre 2+, você perdeu elétrons. E como a variação foi de 0 para 2+, então você perdeu 2 elétrons, certo? Beleza. Então o que falta aqui? Né? Falta a gente equilibrar a questão dos elétrons, certo? Se a gente observar as cargas, tá?
a gente tem o NO3 aqui menos e um elétron aqui. E aqui do outro lado a gente tem cobre com 2 elétrons, certo? Então a gente pode multiplicar essa primeira equação vezes 2, certo? E aí a gente vai obter um somatório, tá? Então é 2 vezes NO3, então 2NO3 menos, tá? Mais cobre 0. E como a gente está multiplicando por 2, eu posso cortar os 2 elétrons aqui. Então os elétrons não contam. Vai entrar aqui vezes 2, o H+. Então vou ter que colocar aqui vezes 2 tudo. Vezes 2 aqui também. Vezes 2. Tá? Então, cobre 0 mais 4H+, tá? Formando o quê? Formando 2NO2 mais 2H2O. Beleza? Então, a chave para você balancear reações redox que ocorrem em meio ácido é você perceber que você precisa acrescentar uma água nos produtos porque você precisa retirar um oxigênio, né? Que agora não está presente mais na espécie que foi reduzida. E nesse processo, como você tem que formar uma água, você também tem que adicionar o H+. Tá? E aí depois você balanceia as cargas, os elétrons, para que você tenha a transferência de elétrons mútua. Então, tudo que for doado de elétrons ser recebido por outra espécie.